Sejam bem-vindos ao Em Busca de Sentido. Eu já vim apresentar para vocês, eu tô com vários livros acumulados aqui, e aí eu tô postergando isso aqui, sabe quando você vai deixando, mas eu vim trazer para vocês porque vocês gostam de ver títulos diferentes, né? E eu vim aqui apresentar a vocês. Já está acumulado há um bom tempo. O primeiro deles aqui, eu encontrei no sebo da minha cidade, e eu nunca tinha ouvido falar da autora, não existem muitas coisas aí, eu dei uma pesquisada aí no tio Google, e é muito difícil de falar, de encontrar coisas sobre a autora. Estou falando deste livro aqui, A Buganvília. Buganvília, para quem não conhece, é uma flor muito bonita. Ela dá assim nos jardins das ruas mesmo. As pessoas gostam de enfeitar buganvília nos muros das casas, é bem bonito. Pesquisem aí também. E isso que é uma duologia. No sebo da minha cidade eu encontrei só um, por R$ 10, e acabei adquirindo outro de um sebo online que eu nem me recordo de qual é. Mas, bem, essas capas antigas aqui, elas são muito lindas, né? Esse livro aqui foi publicado pela Difel, que existe até hoje, acredito eu. Deixa eu ver aqui o ano por curiosidade. Se eu não estiver errada, 1983. Então, conservadíssimo, encontrei aqui no sebo da minha cidade. Este é o volume 1, O Jardim do Rei. E eu não me recordo se ela fala sobre a vida francesa do século XVIII ou XIX. Vamos ver aqui. Em A Bougainville, Fanny Deschamps apresenta um magnífico afresco da vida na França durante o século das luzes, em que a realidade se casa de forma espantosa com a ficção. Romance histórico, romance de aventuras, romance de amor, romance de ideias, tudo isso ao mesmo tempo, mas sobretudo romance de inteligência. Este romance esteve durante muitos meses em primeiro lugar nas listas de mais vendidos da França. Quem o entende desde as primeiras páginas a razão disso. Só consegue largá-lo depois de ler a última. Há um resumão aí da obra, né? A fonte é muito boa, viu? Tem livros que têm uma fonte relativamente boa, espaçada, não vou ter dificuldade para ler. Em algum momento ele vai aparecer no canal aqui, então, A Buganvília. Se vocês já ouviram falar, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar de saber, tá? Também improvisado aqui para variar. Volume 1. Volume 2, que é o Quatro Espécies, então, portanto, uma duologia. Eu gosto muito dessas capas mais vintage, né? Eu penso que as artes, assim, dos livros há 30, 20 anos atrás, elas eram mais criativas, não sei, sabe? Hoje em dia é tudo muito digitalizado, a gente consegue fazer pela IA, né? Vamos ver aí. Em algum momento vocês vão ver um vídeo sobre este livro aqui, quando não sei. Mas me digam aí se já ouviu falar dessa autora aqui, escritora de romance, né? Então, dizem que eu vou demorar um pouquinho aí porque, ó, acredito que tenha mais de 1000 páginas, tá? Esse outro livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu adquiri, agora não sei quando faz, tô até com um pouco de foco. É Thomas Sowell, né? Thomas Sowell é um pensador muito atual, contemporâneo. Ele fala muito sobre as questões políticas, é um ótimo pensador para se estudar nos dias atuais. E aí eu comecei a ler, eu li até bem, li acho que quase 100 páginas dele. Só que eu parei porque a editora, essa editora aqui, ó, me digam aí embaixo se vocês conhecem, a Alta Cult, ela tem problemas com essa tradução, viu? Existem alguns termos aqui que fica, algumas coisas que foram traduzidas você fica meio com interrogação, como o leitor português, né? Então, se você lê em inglês, é interessante que você leia no idioma original. Eu vou ver se mais pra frente eu adquiro, né? Falácias da Justiça Social. É um livro muito interessante em que Thomas Sowell vai trazer várias questões da sociedade na contemporânea. Deixa eu ver aqui. Algumas falácias, né, que são mentiras infundadas, a respeito de alguns temas que são oportunos nos dias atuais, ainda mais até eu marquei aqui, ó, 5 de março de 26. Esse ano que é um ano eleitoral, não é?
Então, eu procurei tentar estudar, mas eu tive que parar. Ele traz aqui as questões das oportunidades iguais, falácias raciais, acho que eu cheguei até o capítulo 3. E aí, eu não vou me aprofundar muito nisso aqui não, viu? Porque me decepcionei um pouco com essa editora, alta cult aqui, viu? Enfim, ele é... O Sol, ele é economista, né? Rafinha no meu colo. Este livro aqui, eu o adquiri porque havia uma promoção aí, houve uma promoção da Amazon, e eu assino a Amazon Prime basicamente para pegar as promoções, né? Eles fazem umas promoções muito boas de livros. E esse livro eu já li há alguns anos e vira e mexe ele me vem à mente. E aí eu resolvi adquirir o físico. É um best-seller, já se tornou filme e por ele vir muito à minha mente, eu resolvi adquirir. Um lugar bem longe daqui de Delia Owens, né? Inclusive está escrito aqui o filme da... Esse não vem com selinho, né? Mas acho que virou o filme da Netflix, uma coisa assim. Só que é fácil de encontrar, né? Muita gente deve conhecer. Trata-se de uma ficção. E aí a gente tem uma personagem principal que eu não vou me recordar do nome agora. Ela vive isolada numa espécie de pântano, numa ilha, assim. E ela é isolada da sociedade mesmo, das pessoas daquele povoado. Então, quando ela vai visitar o povoado, que não é tão distante do lugar que ela mora, ela é meio que excluída dessa sociedade. E aí ela encontra um rapaz, conhece um rapaz, eles começam a se envolver, tem um caso amoroso, tudo. E no decorrer da história, você vai percebendo que é uma menina mais isolada e excluída. E aí tem um plot muito interessante nesse livro aqui, que ele se torna um pouco de suspense, que tem uma morte envolvida e tal. Muito legal. É um ótimo passatempo isso aqui. Gostei muito. Eu tô sempre pesquisando para ver se essa autora aqui, ela vai produzir um novo livro, né? Porque faz tempo já. Esse livro já é acho que de 2000, não sei se é 20, 21. Deixa eu ver aqui. Muita gente já leu. 2018 nos Estados Unidos, 2019, né? Foi trazido pelo Brasil pela Intrínseca. Esse selo aqui traz muitos livros que vão se tornar séries ou filmes no Brasil, né? Então temos aí uma ficção. Esse aqui tá perdido aqui, que eu estava estudando. Acho que eu já até mostrei. Tá perdido aqui no meio. Não terminei de ler até hoje. Silêncio Vale Ouro. É um livro bem denso, viu? Ó, 200. Preciso terminar. Por algum motivo eu parei. Esse aqui acho que foi um dos últimos que eu adquiri. Esse aqui tá meio fora de hora. Pegando um pouco de pó aqui. Isso aqui tá parado há um bom tempo aqui do meu lado. Meu marido quer morrer com essas coisas. Ecos da Mente, de Richard Powers. Também foi um achado aqui do meu sebo. Na verdade, esse livro já estava na minha lista de desejos pessoal. E ele foi vencedor de um prêmio aí, vencedor do National Book Award. Esse autor aqui já tem mais 2 livros publicados, acho que trazendo agora a editora Todavia. Tem um outro aqui, acho que chama-se Deslumbramento. Eu adquiri esse outro porque, não sei, algo me diz que ele tem uma escrita interessante e que é pouco falada aqui no BookTube. E vocês sabem, né? Eu amo livro que nunca foi falado aqui na internet. Eu tenho esse canal justamente para isso, para trazer esses títulos diferentões, assim. Esquecidos, né? Foram talvez alguns dias comerciais. E o Ecos da Mente, ele trata-se de uma história de que envolve um acidente, e nesse acidente um dos personagens fica desmemoriado, uma coisa assim, e aí descobre-se que ele tem uma doença psicológica, né? E o plot da história é esse, o enredo da história é esse. Esse autor costuma só escrever calhamaças, né? Richard Powers não escreve livros menos que 300 páginas aí. E o outro que eu tenho aqui trata-se de questões ambientais, né? Bem atuais e contemporâneas. Vamos ver aqui, ó, só para vocês terem uma noção. O que está escrito aqui na capinha é o seguinte: quando Mark, um morador comum do Nebraska, sofre um acidente e entra em coma,
Sua irmã Karen decide ajudar na recuperação de seu único parente vivo. Mas ela não imagina que voltar a viver em sua pequena cidade natal seria uma experiência tão marcante. Disposta a recomeçar do zero com o irmão, ela se surpreende quando Mark sai do coma sem reconhecê-la e acusa de ser uma impostora. Abalada, ela busca a ajuda de Gerard Weber, um renomado neurologista e escritor, que diagnostica o rapaz com uma síndrome rara. Porém, o transtorno de Mark logo passa a afetar Karen Weber, que se vê em uma jornada de autodescobrimento em que todas as suas escolhas e atitudes serão revistas de maneira inesperada. Temos aí talvez um bom livro, né? Vamos ver. Eu gosto de livro. Eu não leio livro que menos que 300 páginas, é difícil, viu? Aí nós temos um outro aqui. Tadinha da Rafinha. As mais belas páginas da literatura árabe. Isso aqui eu encontrei por R$3. Estava largada numa caixa pegando pó. E aí eu descobri que a pessoa que doou esses livros, ela gosta muito de literatura árabe e oriental. Oriental japonês, tinha um pouco dessa pegada. Foi a biblioteca de alguém que se desfez, provavelmente, porque tinha pelo menos uns 50 livros lá. Eu trouxe uns 10 para casa. Tava baratinho. E a única resenha que eu vi, eu encontrei no Scoob. E falava super bem desse livro aqui. As mais belas páginas da literatura árabe, de Mansur Shalita. Esse autor aqui, se você pesquisar no tio Google, você vai ver que ele trouxe várias obras de literatura árabe para o país antes do tradutor da Mil e Uma Noites. O tradutor da Mil e Uma Noites também é um professor renomado da USP. E Mansur Shalita também é um grande nome aqui da literatura árabe. Me digam aí se vocês já ouviram falar de algum livro que ele já publicou. Eu gosto de literatura árabe porque eu acredito que ela seja aí, desculpe se eu estiver falando bobagem ou asneira, um dos pilares da literatura, né, mundial. E aí é muito cultural e eu gosto bastante. A fonte não ajuda muito, a fonte um pouco apertada, mas o espaçamento é bom. Pasmo, paguei R$3, por isso que eu tive que trazer, estava muito bem conservado ao seu tempo. Essa é uma publicação aí de... Deixa eu ver se eu encontro o ano. Às vezes nem tem ano. Nem tem ano nisso aqui, gente. Bom, deve ser pelo menos nos anos 70 aí. Uma literatura empolgante e humana. Literatura árabe é talvez a única literatura ao mesmo tempo clássica e moderna. Literatura árabe, fruto de 15 séculos de história movimentada e da contribuição de milhares de autores pertencentes a meios, raças, épocas, países os mais diversos. Então deve tratar-se de um compilado aqui, né? Compilado de várias histórias árabes. Vai ter um prólogo e tal. Muito interessante. Em algum momento ele vai aparecer aqui no canal, certo? Olha como eu falo que essas capas vintage antigas, pelo menos com uns 30 anos, são muito mais bonitas do que os dias de hoje. Foi publicado aí por uma editora que eu nem sei se existe mais, a Associação Cultural Internacional Gibran. Muito bonito. Muito bonito, né? Essas coisas a gente só encontra em sebo mesmo, né? Aí o próximo, em algum momento, eu comecei a ler esse livro no Kindle, mas eu li só a amostra, né? Eu às vezes leio, baixo as amostras no Kindle, e aí eu vejo o livro e acabo deixando lá. Eu encontrei também Manual de Limpeza de um Monge Budista. Esse livro aqui é a capa antiga dele, ele já é publicado pela mesma editora, com uma outra capa, que eu acredito que seja até mais bonita do que essa aqui. Kisuke Matsumoto, que não, se não me falha a memória, é um monge em que ele vai mostrando atividades do dia a dia, atividades essas de limpeza, domésticas, de cuidados com o seu ambiente como um todo. E ele reflete, ele traz essas pequenas reflexões
sobre você não limpar um espaço somente visando tirar o pó ou a sujeira. Esse é um fator, um pilar importante, mas ele fala da questão de colocar os sentimentos nos atos, nessas atividades do dia a dia que você faz, desde lavar uma louça até varrer, que faz parte da rotina dele, né? Ele, por ser um monge, e ele compartilha isso aqui neste livrinho. Eu me recordo que eu gostei bastante da amostra, coloquei lá na lista de desejos, mas não comprei. Aí surgiu a oportunidade de eu ler. Em algum momento vou ler e compartilhar aqui no canal, tá certo? Já é um livro mais atual. Temos mais alguns aí. Peraí, Rafinha. Este aqui. Este aqui. Ah, este aqui. Esse aqui eu fui comprar um outro livro no Shopee. Que livro que eu fui comprar no Shopee? Acho que foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês, da Fanny Deschamps. E aí apareceu esse outro. Eu queria que desse um valor lá para ficar, ó. Se não me falha a memória, foi para ficar o frete grátis que eu fiz isso. E aí eu encontrei este aqui, ó. O mesmo primeiro sebo que eu adquiri. A Guerra das Rosas, de Leila Meachan. Eu acho, se não me falha a memória, é um livro em inglês. Nunca ouvi falar de ninguém lendo este livro não no BookTube, mas acho que no Scooby tem resenha desse livro aqui e a pessoa falou que era muito bom. A Guerra das Rosas. A capa não é muito convidativa, né? Mas sabe aquele tipo de livro que a editora apostou e talvez não tenha surtido tanto efeito no leitorado brasileiro? Aqui diz, né? A Guerra das Rosas é a história das poderosas famílias que fundaram Hal Butcher no Texas e de como suas vidas permanecem interligadas ao longo de 3 gerações. Provavelmente uma saga familiar, né? Aí tem aqui, ó. Com extraordinária habilidade narrativa, A Moda de O Vento Levou, que eu nunca li e tenho curiosidade de ler, né? Leila Meachan cria um épico de 3 gerações, uma comovente história de amor, brigas e sacrifícios. A Guerra das Rosas é um romance marcado pela nostalgia, por um tempo em que honra e cortesia eram as regras. E aí, além dessa saga familiar, provavelmente um romance histórico. Gosto bastante. Uma fonte bem atual. Esse livro foi traduzido por Leia Viveiras de Castro, no Brasil, trazido pela Rocco em 2010. Espero que essa tenha sido uma boa tradução, viu? Porque andei lendo os livros da Rocco aí que eu vou te falar, viu? Mas era livro de não ficção. Os de ficção nunca tive problema, né? Aí. Ai, caramba. 18. Eu encontrei também por R$3. Esse livro é bem famoso, tá? Do Cronin. Nessa edição retrô aqui. A Cidadela. Já temos uma edição nova desse livro, tá? E a primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi no canal do Carlos, que eu fiz uma leitura conjunta recentemente com ele. E esse livro aqui é antiguíssimo e já era a 18ª edição. Caramba, 1961. Trazido pela José Olímpio. José Olímpio é um selo que existe até hoje, né? A editora Record também traz até hoje. E essa coleção específica tinha, acho que inteira quase praticamente, lá super conservada, só tá com um pouco de pó. Deixei mais de uma semana tomando sol para tirar um pouco o cheirinho de mofo, que não estava tão forte. Mas a gente tem aqui também, na contracapa dela, pelo menos uns 10 livros. Uma época que a Record, então, José Olímpio Editora, trazia a coleção inteira deste autor aqui. O Cronin é em inglês, eu acho, né? Não me falha a memória. Não, eu acredito que era em inglês. Aqui, ó, tem até essas edições vintage são demais, né?
Tem uma fotinha dele aqui, ó, compartilhando com vocês. Vou só consultar aqui, mas acho que ele é escocês. Ah, escocês, então deve ter algo interessante aí, viu? Literatura escocesa costuma ser muito boa. Os escoceses têm uma história muito bacana. E escocês do ano de 1896, ó, produção cultural fervendo na Europa, final do século XIX, né? Eu não me recordo direito da história, mas eu sei que é um romance que envolve médico, que o Cronin traz muitas histórias que envolvem médicos, né? Por causa da formação acadêmica dele. E eu sei que o Carlos tinha feito um vídeo, vou até rever de novo, e ele falou sobre esse livro aqui, ó, uma fonte boa até, mas um pouco apertada para os dias atuais. Tá aí, mais uma raridade aqui para a Biblioteca da Érica, de 1961. É desses livros que eu gosto. amo muito. E aí, para fechar, deixa eu ver aqui, nós temos... Caramba, hein? Peraí. Lá embaixo. Ui. Ai, perdão. Esse livro aqui eu também encontrei no sebo da minha cidade, tem essas coisas, né? É um livro bem antigo também, e eu nunca tinha ouvido falar também. É desse tipo de autores que eu procuro compartilhar aqui no Em Busca de Sentido, né? Ele é um autor... Da onde mesmo? Opa, vai cair isso aqui. Peraí. Vou ser desastrada demais. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Um autor... Bom, eu sei que ele é de fora, agora eu não me lembro que país que é. É Zulfikar Gouzi. Eu sei que ele é de fora. E aí, na época, como eu estava lendo o Brasil, eu me interessei. E ainda vou ler em algum momento da história do canal aqui. E aí conta a história, acredito que seja um romance histórico sobre o Brasil também, envolvendo um personagem brasileiro. Eu acho muito interessante, depois de ter lido o Brasil, ter contato com esses autores escrevendo a respeito do Brasil. Acho muito interessante. E aí eu encontrei este aqui. Nunca ouvi falar também, muito difícil encontrar algo sobre ele na internet, que é O Incrível Brasileiro. E aí é uma duologia também. Esse é o livro 1, que eu fui pesquisar para ver e vi que era uma duologia. E encontrei o volume 2, que eu acredito que a pessoa nunca leu, que estava intacto, que é O Belo Império. Então a gente tem alguns anos aí da vida do personagem, acho que aqui fala desde o Brasil do século XVII. Ó, sua história, o incrível brasileiro, envolve o Gregório, e começa quando ele completa 14 anos. É iniciado no amor por uma mulher da fazenda. É o Brasil do século XVII, sob domínio da civilização europeia. E aí no volume 2, a gente tem aqui, ó, que é o Belo Império, segunda metade do século XIX. Aí esse personagem principal é o incrível brasileiro, o mesmo Gregório. O que eu achei diferentão é que, como eles foram publicados em 2 momentos diferentes, as edições são completamente diferentes. Hoje em dia não se faz mais isso no Brasil, né? Você tem os livros, seja uma duologia, trilogia, tudo bonitinho, igualzinho. Como esses aqui foram achados de sebo, esse, por exemplo, por curiosidade para mostrar para vocês, não tinha nem orelha, era um negócio que parecia uma xerox, né? Falando sobre a historinha. Olha lá. Acho que nem existe mais esse. Acho que existe, nem sei. Foi adquirido de promoção. E o volume 2, que estava muito mais conservado, que eu adquiri de um sebo em São Paulo, ele já tinha orelha. E tem até o selinho também da... Esse eu sei que não existe mais porque eu fui caçar, né? Eu gosto de saber as origens das coisas. Claxon. É uma livraria que nem existe mais em São Paulo. Esse aqui já se tornou um shopping gigante em São Paulo, né? Esse endereço aqui ficava essa editora. E Claxon era uma revista
foi criada pelos modernistas brasileiros, né? Quando tudo começou a ficar muito moderno. E também da editora Record. A editora Record, na época que traziam coisas melhores, não que não traga, hoje em dia traz muita coisa boa, mas é meio restrito, né? Bom, falei um pouco demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno book haul, né? Que é quando a gente apresenta esses livros. Ai, tá me incomodando um pouco esse cabelo. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aqui apresentei alguns livros que comprei ao longo desses meses. E eu gosto disso, gente. Eu gosto de livro diferentão. Eu tô lendo alguns que já são conhecidos, mas a minha paixão mesmo são esses livros que ninguém fala na internet. E eu continuo seguindo assim, a passos lentos, mas seguindo. Se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui nós conversamos sobre livros, sobre leituras e amenidades que envolvam livros, né? E aqui eu converso sobre livros, sobre leituras, muitas vezes de livros que poucas pessoas falam aqui no BookTube. Eu tento trazer esse conteúdo diferenciado para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva. Não deixe de acompanhar o meu trabalho por aqui. E se você conhece um desses livros, eu vou adorar saber. Vou ficando por aqui. Um abraço e até de repente.